Fala, patriota, sejam bem-vindos de volta ao pior canal do YouTube. E se você continuar voltando aqui é porque você realmente gosta de coisa ruim. Então, muito obrigado aí, valeu. Bom, sempre se fala aí no Dia da Consciência Negra, vidas negras importam, a mídia fazendo de tudo pra chamar atenção aí em cima dessa lacração toda. E você, meu caro cidadão de bem, deve estar se perguntando por que não existe o Dia da Consciência Branca ou o Dia da Consciência Humana, já que somos todos humanos, certo? Eu já vou te responder isso aí. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Se você já é inscrito, não esquece de deixar o like e comentar o que você acha sobre o assunto. Valeu! Mas voltando, você se pergunta por que não existe o Dia da Consciência Branca ou o Dia da Consciência Humana, e você só pergunta isso porque você é burro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Qualquer pessoa que já passou do ensino fundamental sabe essa resposta. E não adianta ficar putinho. A gente sabe que o cidadão de bem faz parte de um grupo onde as pessoas não são muito inteligentes. Não importa o quanto você cante pra pneu. Então cá estou, um homem branco, apesar que tem gente que confunde homem com mulher por causa do cabelo, né? Ao mesmo tempo, adoro um cara que é pintado como branco, de olho azul, lábios rosados, cabelo comprido, usava vestido e só andava com homem. Enfim, cá estou eu, um homem branco, porque sei que você, patético cidadão de bem, não presta atenção quando é mulher ou uma pessoa negra falando. Se mesmo assim você quiser ser um pouco menos burro, fica aí até o final. Ah, eu tô lançando esse vídeo depois do Dia da Consciência Negra, porque diferente de um monte de deputado vagabundo, eu sim trabalho a semana inteira e só produzo vídeos quando me sobra tempo. Mas chega de enrolar, vamos lá. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra, e é uma data que deveria ser usada para refletir e celebrar a cultura afro-brasileira. E não sei se você sabe, mas de acordo com o IBGE, 55,5% das pessoas no Brasil são negras. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é uma instituição comunista como você, raivoso boi, vive dizendo por aí. O papel deles é prover informações sobre os mais diversos aspectos da sociedade brasileira. E informação é baseada em fatos e não no que você recebe aí no WhatsApp do grupo da igreja. A história da população negra no Brasil é marcada por luta e resistência, enfrentando a escravidão e a discriminação, inclusive até os dias de hoje. Escravidão essa que começou por volta de 1530, com os portugueses escravizando os próprios nativos aqui do Brasil, ou seja, os indígenas, e logo depois trazendo pessoas do continente africano para explorar sua força de trabalho de forma completamente desumana. E assim, não foi pouca coisa, escravos foram trazidos da África por 300 anos, e a quantidade de pessoas que foram trazidas de lá foi tão grande que o termo escravo logo foi associado com a cor da pele, o que iniciaria a estruturação do racismo que vemos até o dia de hoje. Sim, seu bosta, o racismo é estrutural, porque está enraizado na estrutura da sociedade e existe até hoje. E não existe racismo reverso. Falei que é pra ver o vídeo pra ser menos burro, então vamos parar aí com a burrice, né? Essa discriminação também se estendeu aos povos indígenas, que também sofreram pra um caralho na mão dos merdas dos portugueses. No início, eles até faziam escambo com os povos indígenas. E pra você que não sabe, fazer escambo é um tipo de negociação onde você troca uma mercadoria ou serviço por outra mercadoria ou serviço. Eu sei que aqui tem que explicar tudo porque tem muito idiota assistindo. Informação. Mas logo os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar em solo brasileiro. Só que plantar cana-de-açúcar exige muita mão de obra. E ao invés de pagar, adivinha só o que eles fizeram? Pois é, resolveram escravizar todo mundo que eles pudessem, obrigando eles a trabalhar em condições completamente desumanas. Parece muito o que o pau no cu do seu patrão gostaria de fazer com você hoje em dia se não fossem as leis trabalhistas. Por muito tempo, os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses, até mais ou menos ali por volta do século 17. Mas logo o número de escravos africanos superou o número de indígenas que eram escravizados no Brasil. E para os portugueses, escravizar os africanos era uma tarefa muito mais simples do que escravizar os indígenas. Primeiro pela cultura, porque os europeus já tinham a cultura de produzir em excedente, enquanto os indígenas não viviam dessa forma, porque qualquer idiota sabe que não tem o menor sentido em você ficar produzindo coisas infinitamente muito além do necessário. Ah, mas se produzir só o necessário, o que vai fazer numa crise? Ah, é claro, né? Nem parece que o agronegócio prefere destruir e queimar quando sobra, só para aumentar o preço da próxima safra e lucrar ainda mais, do que vender mais barato ou doar. O agro é pop demais. Vai te fuder, mano.
Mas continuando, que ainda não acabou. Bom, como eu falei antes, a primeira dificuldade de escravizar os indígenas era pela cultura e pelo modo de vida. Mas além disso, eles eram vistos pelos padres jesuítas como potencial rebanho para serem convertidos ao catolicismo. Ou seja, lá vem o crente fazer o que ele faz de melhor, né? Que é encher o saco pra caralho pra você acreditar na mesma merda que ele. Só avisando que o termo crente é usado pra qualquer idiota de religiões cristãs que ficam infernizando a vida dos outros. Enfim, e aí os colonos sempre acabavam criando treta com os jesuítas por causa disso. Porque eles queriam escravizar todos os indígenas enquanto os jesuítas se metiam no caminho. Tanto é que eles saíam no soco direto, né? Porque as missões jesuítas sempre eram atacadas pelos colonos para que sequestrassem os indígenas que estavam vivendo lá para serem vendidos como escravos. E como a gente bem sabe que todo bom rei é aquele que lambe a bola de religião, os jesuítas conseguiram com que a coroa portuguesa proibisse a escravidão dos povos indígenas em 1570. Tudo isso aí para converter a galera para a seita deles. Bom, pelo menos os jesuítas fizeram uma boa, né? Livraram aí os indígenas da escravidão. Então, não. Apesar dessa lei, diversas regiões ainda escravizaram os indígenas, principalmente em regiões onde não tinham muitos escravos africanos. Ou seja, no final das contas, crentes ou não, os portugueses eram um bando de pau no cu. Além disso, outra dificuldade era a pouca defesa biológica que os povos indígenas tinham. Porque imagina só, um dia você tá de boa, caçando sua janta, tomando um banho pelado ali no lago, e no outro dia vem um bando de filho da puta do outro lado do oceano, escraviza seu povo e ainda traz um monte de doenças que eram desconhecidas pra vocês, como varíola, sarampo, entre outras. Mano, um povo que morria por mera falta de higiene, cagavam em buraco e deixavam um sítio de merda atrás da casa, se infectavam por ratos, um monte de cidades jogadas ao lixo com um monte de merda e urina de cavalo. A Europa teve 1/3 da população dizimada pela peste bubônica porque eles eram um bando de sujos. E eu não tô falando dos pobres, tá? Isso aí é em meio aos nobres e à realeza. Pô, daí eu me pergunto, quem foi que enfiou na cabeça dessa gente que eles são tão superiores ao ponto de escravizarem outras pessoas? E ainda tem gente que tem orgulho de dizer que tem sobrenome europeu. Ah, vai se fuder. Bom, ali por volta de 1550, os africanos também começaram a ser trazidos como escravos. E durante 300 anos, isso gerou fortuna para um monte de filho da puta. E tem um monte de herdeiro por aí hoje, cuja fortuna ecoa dessa época. E aí vem os lambicu de rico falar que eles se esforçaram muito para ter o que eles têm. Mano, 300 anos. Quase 5 milhões de pessoas foram trazidas para cá só para serem escravizadas. O Brasil foi o país da América que mais recebeu escravos da África. A vida dessas pessoas foi marcada por muita violência e agressividade dos senhores e das autoridades coloniais. Os caras tinham jornada de trabalho de 20 horas por dia. Era muito comum que os escravos sofressem acidentes, perdendo a mão e até mesmo o braço nas moendas. Moenda era o local onde a cana era moída para a extração do caldo. Mais ou menos o que acontece aí na sua casa quando você tá fora cantando o hino nacional para pneu. Se é que vocês me entendem. Eu espero que entre um pouco de conhecimento aí na sua cabeça, porque espaço a gente já sabe que tem. E também ocorriam outros acidentes de trabalho nas caldeiras e fornalhas. Era muito comum que eles sofressem queimaduras muito graves. E os escravocratas eram tão filhos da puta que eles colocavam os escravos mais rebeldes nesse tipo de trabalho só pra ver eles sofrendo mais. Às vezes eu tenho muita vontade de acreditar em inferno, porque quem fez tudo isso merecia muito sofrer por toda a eternidade. Além de tudo, a violência contra os escravos era uma coisa planejada, pois eles precisavam sentir temor para evitar fugas e rebeliões. Só um parêntese aqui, eu tenho um conhecido crente, o qual ele me disse que na igreja dele é ensinado que eles precisam escolher uma ferramenta fixa para bater nos filhos, que é para quando o filho vê aquilo, ele já ficar com medo. Eu acho que isso aí dispensa qualquer comentário, né? E com as mulheres a violência chegava a outro nível, porque além de todo o trabalho escravo, elas também eram vítimas de violência sexual. E os escravos sofriam punições muito pesadas por qualquer coisa que acontecia. Muitos escravos eram punidos com 300 chicotadas. Isso é suficiente para você matar uma pessoa. No último vídeo eu falei sobre o quanto o crente bate no peito para falar que toda a vida é importante. Aí você acha que matar uma pessoa na base da chicotada é valorizar a vida também? O historiador Thomas Skidmore resgatou um relato que afirma que por ofensas
crianças insignificantes jogavam os escravos vivos nas fornalhas, ou matavam eles de outras maneiras igualmente bárbaras, como forca ou envenenamento. Mas os escravos não costumavam aceitar de bom grado toda a violência que eles recebiam. Por isso que a história da escravização africana no Brasil é marcada pela luta e pela resistência dos escravos. Eles fugiam e formavam os quilombos e numa onda de revolta matavam os seus senhores, que era o certo. Afinal de contas, eles foram arrancados de casa para servirem como escravos para um bando de filho da puta. E dois dos grandes episódios dessa resistência foi a formação do Quilombo dos Palmares e a revolta dos Malês. Bom, e finalmente vamos aí falar um pouco sobre os quilombos. E como você, cidadão de bem, eu sei que é meio desprovido de conhecimento, eu vou fazer um breve resumo. Quilombos eram comunidades formadas por africanos que foram escravizados e conseguiram fugir, e também seus descendentes. E essas eram áreas onde eles poderiam viver livres, resistindo à escravidão. Nessas comunidades também viviam os indígenas e até pessoas brancas. E aí a gente teve um presidente que fala esse tipo de merda aqui, ó. Que o afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas e que não servia nem para procriar. E para você, imbecil, que não sabe, arroba e procriar são termos que a gente usa para falar de animais irracionais. É assim que o Boca de Sacola enxerga as pessoas negras. E é esse tipo de gente lixo que você que se diz cristão apoia. Mas me responde aqui sinceramente se você é um verdadeiro cristão. Jesus realmente andaria com uma pessoa como Bolsonaro? Um homem que despreza preto, índio, mulher e pobre? Cuidado aí para não descer de tobofogo pro inferno, viu? E não só isso, ele falou também que eles não teriam 1 centímetro de terra, nem para os quilombos e nem para os indígenas. E foi isso mesmo que ele fez. Ele revogou a licitação da empresa que ia delimitar os territórios para esses grupos. E assim, essas terras demarcadas, elas não mudam nada na minha vida e nem na sua vida. Mas para essas pessoas não ter esse espaço, muda tudo na vida deles. Eles representam cerca de 3 milhões de famílias. Além de ser uma lembrança histórica da luta e da resistência contra a raça de desgraçados que eram os escravocratas. Mas aí para mim o mais engraçado é a seguinte questão. O que o Boca de Sacola fez, além de ficar mais de 30 anos na política pagando funcionário fantasma com o seu dinheiro, seu otário? Enfim, como a gente sabe, não é de hoje que esse lixo diz coisas racistas. E também deu voz pra um monte de racista filho da puta por aí. Só gente desse tipo aqui. Onde essa galera proferiu diversos insultos racistas contra estudantes negros cotistas da USP. Ah, isso tem vídeo, viu? É só jogar no YouTube que você acha rapidinho. Felizmente, alguns deles já se foderam e foram demitidos de seus empregos, porque ninguém em sã consciência quer ser associado com racistas. E todo mundo sabe que racista bom é racista pegando fogo, de preferência queimando no inferno pra sempre. Bom, e aí mais adiante nós chegamos em Zumbi dos Palmares e o Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um feriado nacional celebrado no dia 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei 12.519 em 10 de novembro de 2011. Ou seja, mano, isso é super recente, cara. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo que existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Por isso que é Zumbi dos Palmares. Não sabia. Zumbi é um símbolo de luta e resistência dos africanos contra a sua escravização no Brasil e foi um importante líder nessa batalha. Não há muitas informações sobre a infância de Zumbi, mas existem relatos de um jornalista chamado Décio Freitas, dizendo que Zumbi nasceu livre já em Palmares e que foi capturado ainda criança e entregue a um padre chamado Antônio de Melo para ser escravo. E você pensando que padre hoje em dia só é bom para cometer abuso sexual, mas eles também já foram bons em escravizar as pessoas. E nunca generalizando, tá? Pois a gente sabe que existem padres que são pessoas maravilhosas, como o padre Júlio Lancelotti, porque esse sim tenta seguir e passar os ensinamentos de Jesus à frente. Diferente de você, crente bolsonarista, que com certeza seria um dos que pregaram Cristo na cruz. Os relatos do jornalista também dizem que aos 15 anos o Zumbi conseguiu fugir e voltou para Palmares, onde viria a se tornar comandante militar dos palmarinos. Porém, essa versão da infância dele é tida como improvável pelos historiadores, pela falta de evidências, com exceção pelos relatos de Dério. E mano, tem até uma carta do rei de Portugal falando que oferece perdão para o Zumbi se ele aceitar ser um súdito. Mano, imagina o quão filho da puta você tem que ser para manter um povo escravizado e falar que você perdoa ele. Vai se fuder, velho. Nossa, vai tomar no cu, mano.
Nós sabemos sim que Zumbi nasceu em Palmares em 1655. Foi um general do Quilombo dos Palmares. Inclusive, há relatos dos portugueses que destacavam suas ações contra a escravidão. Sabe-se também que o nome Zumbi pode derivar de um termo africano que significa fantasma. Mano, que ele deve ter tacado o terror naquele bando de filho da puta, tá maluco. Bom, Zumbi seguiu como líder de Palmares pelos anos posteriores, até que as tropas de Domingos Jorge atacaram e mataram todos que eles puderam. Após esse ataque, Zumbi teve que fugir e viveu por volta de mais 1 ano e meio junto de seus companheiros sobreviventes. Mas em 1695, infelizmente, o seu esconderijo foi descoberto, pois um de seus companheiros havia sido capturado e torturado até entregar a informação. Porque é só assim que filho da puta faz as coisas, na base da violência, da hostilidade e da tortura. Não parece quase nada o reflexo da direita. Isso tem muita cara de coisa que Jesus faria. Não? O Zumbi acabou se tornando um grande símbolo de resistência em certos grupos políticos e depois de muita luta culminou no que conhecemos como Dia da Consciência Negra. Mas espera que ainda não acabou. Eu sei que para o cidadão de bem é difícil prestar atenção quando não é um pastor ou um cara que parece um sapo falando. Mas tenta, só para enfiar um pouco de conhecimento aí nessa sua cabeça vazia. E assim, o fim da escravidão não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Levou bastante tempo para isso acontecer. Isso no meio de muitas fugas, tanto individual quanto em grupos dos escravos. Também a criação dos quilombos ao redor das cidades, revolta contra os senhores e com muito sangue derramado dessa gente que estava sofrendo muito por muito tempo. Até que tudo finalmente culminasse na Lei Áurea. Chegamos enfim à abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. Parece que faz tempo, né? Mas não faz. Provavelmente algum bisavô seu que é branco é parente ou filho de alguém que teve escravo. Cara, foi muito pouco tempo atrás. 1888 foi praticamente ontem. Será que você tem inteligência suficiente para entender isso? E aqui um ponto muito importante que um monte de bicho burro criado em apartamento não faz o menor esforço para entender. Com a Lei Áurea, a população negra finalmente teve a liberdade, certo? Claro, e liberdade com certeza é uma coisa maravilhosa. Só que aí vieram outros problemas. A grande maioria deles viveu quase que a vida inteira como escravo. Então toda a parcela branca da população já enxergava eles com olhos de preconceito e desprezo. E não houve nenhuma política de integração na sociedade. Só largaram eles livres e foda-se, se vira. Os ex-escravos acabaram migrando de região pelo país, atrás de terra para cultivar e trabalho para poder sobreviver. E obviamente eles não aceitariam mais as condições de trabalho escravo que eles viviam antes. Eles precisavam de melhores condições de trabalho e um pagamento decente para isso. E aí os donos de terras começaram a ficar muito putinhos lá, pressionando as autoridades para acabar com isso. Onde já se viu uma pessoa querer ter espaço para morar e um pagamento decente pelo trabalho que ela faz? Que absurdo. E aí os grupos de ex-escravos, não aceitando as condições de trabalho que eles viviam enquanto escravos, começaram a sofrer repressão, sendo taxados de vagabundos que viviam na vadiagem. E isso era pior para os libertos, que eram mais insubordinados e não aceitavam de jeito nenhum as condições impostas pelos grandes proprietários de terra. Isso aí te lembra alguma coisa de hoje em dia? Parece os pau no cu dos liberais mandando você negociar com o patrão. E assim como hoje, naquela época, negociação com o patrão era ou você aceita o que eu te ofereço ou você vai morrer de fome. Ou seja, não é de hoje que pessoas que buscam por direitos e melhores condições de trabalho são taxados de vagabundos que não querem trabalhar e coisa e tal. Só que é justamente o contrário, eles querem boas condições para que eles possam trabalhar e ter uma vida digna. Mas é isso, né? Patrão foi e sempre será uma raça de filho da puta. Eles querem mais é que vocês se fodam e que seu único propósito de vida seja sempre só gerar lucro para ele, de preferência sem cobrar nada em troca. Como se isso não bastasse, muitos fazendeiros ameaçavam fisicamente aqueles que foram libertos para que eles não deixassem sua propriedade. Uma outra forma que eles também faziam para impedir os libertos de saírem de lá era entrar na justiça para tomar a guarda dos filhos dos libertos. Até sequestro de criança eles faziam por causa disso, típico do cidadão de bem daquela época. E mesmo com a liberdade, muitos fazendeiros se recusavam a pagar salário dos libertos, o que gerava mais revolta, o que gerava mais repressão, e aí ficava nesse ciclo. Mas só ficava nesse ciclo porque rico é tudo um bando de arrombado. Mano, eles só queriam coisas básicas, tipo ter um pagamento regular pelas atividades que eles fariam e jornada e condições de trabalho mais humanas. Infelizmente, não para por aí. Além de tudo isso, houve uma manutenção da marginalização das pessoas que foram libertas. Vou falar de forma um pouco mais simples. Os riquinhos tinham uma forma de como manter os negros vistos como marginais pela sociedade. E o principal ponto sobre isso foi a questão das terras. Não foi feito nenhum tipo de reforma agrária, que eu não vou
vou explicar aqui. Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aí, ou se esforça um pouco e vai pesquisar por conta própria. Mas resumindo, eles não tiveram acesso a nenhuma porção de terra. E aí entra de novo naquela velha e boa negociação com o patrão, né? Ou aceita meus termos, ou se fode aí. Além disso, também era dificultado para que os libertos tivessem acesso à educação. E todo mundo sabe que educação é uma questão fundamental para que você tenha uma melhor qualidade de vida no futuro. Sem acesso à terra, eles teriam dificuldade de se estabelecer e teriam que se sujeitar aos grandes fazendeiros. E sem acesso à educação, seria muito difícil para eles terem condições de melhorar a vida. Então, dessa forma, era muito fácil manter os negros na margem da sociedade. E a gente vê esse tipo de coisa sendo refletido até hoje. Tipo o rico, branco ou o pastor falando para você não mandar o seu filho para a faculdade. Mas o filho deles não vai deixar de ir para a faculdade. Consegue entender? Se você não consegue entender isso é porque você realmente é muito burro. Apesar de todas essas dificuldades, muitos libertos conseguiram voltar para o continente africano, mas muitos que ficaram, devido a todas essas situações, acabaram sendo completamente marginalizados na sociedade e acabaram tendo que se estabelecer nas áreas mais periféricas das cidades. E assim, de novo, não é difícil perceber o reflexo disso até nos dias de hoje, porque como eu disse, faz muito pouco tempo que a escravidão foi abolida. E tem coisa que é ainda mais recente. Por exemplo, a Lei 1390/51 do ano 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, é uma lei que proíbe qualquer tipo de discriminação racial no Brasil. Mano, essa lei é da década de 50, a lei é mais nova que meu pai. E aí, só em 1989, só em 89 que o racismo foi considerado de fato crime no Brasil. Crime que hoje é imprescritível e não tem direito à fiança. Mano, você tem noção que precisou criar uma lei pra você não ser racista? O filho da puta do brasileiro precisa de uma merda de uma lei pra não tratar uma pessoa negra como se ela fosse lixo. Esse é o nível da porra do cidadão de bem. Tem também o sistema de cotas que causa muita polêmica. Depois de tudo isso, fica muito óbvio porque o sistema de cotas existe. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você quiser um vídeo sobre cotas, deixa aí nos comentários. E também não deixa de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque eu tô aqui de graça te dando informação. Mas assim, eu sei que mesmo tendo chegado até aqui, vai ter algum fedorento que não escuta e não presta atenção em porra nenhuma. Que deve ter assistido com o dedo enfiado no cu e vai falar coisas do tipo... Ah, e mesmo assim, eu ainda não entendi por que tem dia da consciência negra e não tem dia da consciência branca. Mano, na moral, vai tomar no meio do olho do centro do seu cu se você viu até aqui e ainda tá falando esse tipo de merda. Mano, os negros foram arrancados de casa por um bando de branco filho da puta que escravizaram eles, torturaram eles, causaram todo tipo de violência possível pra essa gente. Quando finalmente tiveram a liberdade, eles foram marginalizados e tratados como lixo na sociedade, não tendo acesso à educação, não tendo acesso a um lugar decente para morar, sendo jogados pelos cantos e tendo muitas oportunidades e direitos negados. Mano, isso é visível até hoje, cara. Se você não vê, sai da porra da asa da sua mãe no apartamento e vai viver a vida de verdade, vai ver como é o mundo. O que você e sua família branca sofreu na história do Brasil? Hein, seu lixo? Porra nenhuma. E assim, é foda em 2024 ainda ter que explicar esse tipo de coisa, porque tem um bando de animal por aí que acha que racismo é frescura e que negro não sofre discriminação e nem é marginalizado pela sociedade. Vai se fuder, mano. Galera aí que faz parte da população negra, se eu tiver falado alguma coisa incorreta ou imprecisa, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir nos comentários. E acabou, cansei de falar um monte de coisa que o cidadão de bem devia ter aprendido na porra da escola, mas além de não aprenderem, ficam disseminando ódio e racismo na internet porque são uns merdas. E se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar o que você achou sobre o assunto, deixa seu like, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você não gostou, isso já diz muito sobre o tipo de gente que você é e eu quero mais é que você se foda. Falou!